Google corta relações com a fabricante chinesa de smartphones, Huawei. Uso de inteligência artificial pode aumentar desemprego no Brasil, segundo o FGV. Empresas de patinete elétrico poderão repassar multas para o usuário. Está começando o Terabytes, o seu boletim semanal de inovação e tecnologia. Você já deve estar sabendo que a Huawei, fabricante chinesa de smartphones, voltou para o Brasil com a série P30, que é esse aqui. E essa cor maravilhosa é o Peacock Blue. Pavão azul. Para em os mais português. íntimos. Para os mais brasileiros, pavão azul. Sim. Pois é, mas se você está pensando em comprar um celular da Huawei, provavelmente você vai ficar sem aplicativos do Google, como Gmail, YouTube ou Google Maps. Exatamente. O Android, que é o sistema operacional do Google, não vai receber mais nenhuma atualização nos celulares da Huawei. Os que já estão funcionando vão continuar funcionando os aplicativos, né? O YouTube, Google Maps, mas não vai ter mais atualização. E os novos, nem pensar, né? Não vai ter mais nenhuma atualização, nada, não vai nem funcionar o aplicativo. E fora da China, a Huawei já vendeu, só em 2018, 208 milhões de aparelhos. É celular pra caramba, né? Isso, segundo a Reuters. Isso. E porque na China o Google é proibido. E aí o que acontece, né? Fora da China, os celulares da Huawei utilizam o sistema operacional do Google, que é o Android, e isso pode influenciar nas vendas da Huawei fora da China, né? Então isso vai poder sofrer um baque aí, né? A empresa de tecnologia com as suas vendas de aparelhos e smartphones. E vale lembrar que a Huawei assumiu o segundo lugar do ranking de empresas que mais vendem smartphones no primeiro trimestre agora de 2019, passando a Apple e ficando atrás da Samsung. Ou seja, toda essa questão aí do rompimento do Google com a Huawei pode influenciar muito as vendas de smartphones da empresa chinesa. Isso, e esse corte aí de relações da Google com a Huawei está acontecendo no meio de uma guerra comercial entre Estados Unidos e China, né? Foi bem influenciada, né, por essa questão Sim, da guerra comercial. Tá no olho do furacão aí, que um aumenta a tarifa de um lado, outro de outro. E na semana passada, o presidente americano Donald Trump, ele assinou uma ordem executiva que permite ao país banir empresas que podem ser consideradas aí danosas à segurança nacional. E logo depois dessa ordem executiva do Trump, rolou muito mais coisa, né? Logo no dia seguinte, o governo Trump confirmou que estava colocando a Huawei numa lista aí de empresas suspeitas, ou seja, uma coisa tinha a ver com a outra. Pois é, bem antes disso, órgãos americanos como o FBI, a CIA e a NSA aconselharam os cidadãos americanos a não utilizarem os aparelhos da Huawei, porque segundo esses órgãos, eles não seriam seguros em relação aos dados dos usuários, porque segundo eles poderiam ser utilizados para espionagem pelo governo chinês, com os dados aí dos cidadãos americanos. E aí nessa história é bom ponderar aí o que cada lado diz. A gente conversou com alguns especialistas aí de relações internacionais e economia, e o que muitos disseram era isso, que é o sujo falando do mal lavado. Não deve ter santo nessa história aí. Todo mundo lembra aí do escândalo da NSA, que foi uma das que recomendou a não utilizar a Huawei, da NSA com o Snowden, né, que estava usando a NSA estava usando dados dos próprios cidadãos americanos, né? Ou seja, o buraco é mais embaixo. Voltando um pouco para essa questão comercial, a Huawei tem invadido vários mercados de maneira agressiva, né? Aqui no Brasil, por exemplo, essa série P30 que a gente mostrou aqui, está mostrando para vocês, ela chegou de um jeito bem agressivo mesmo, com descontos de até R$2.000 para quem levasse o seu smartphone usado, né, antigo. E aí as pessoas poderiam, com esse desconto, comprar os seus smartphones da Huawei. Que dá um desconto bom, né? Se você analisar que ele é um corrente direto de um S10 e de um iPhone X, né? Sim, então foi um jeito de tirar pessoas da concorrência para trazer para a Huawei, que já está voltando aí para o Brasil depois de um tempo fora. E o Brasil é um mercado gigante, né? Tem 70% da população, a estimativa é essa, né, de que 70% da população utiliza smartphones, então é um jeito bem fácil de conquistar o mercado e rápido também, né? E era um lugar aí que a Huawei não estava e já está chegando com tudo. E agora mudando de assunto, inteligência artificial. Uma pesquisa da FGV, em parceria com a Microsoft, apontou que o uso de inteligência artificial pode aumentar o desemprego em 4 pontos percentuais nos próximos 15 anos. E como que foi a metodologia dessa pesquisa, né? Ela propôs 3 cenários alternativos. Um em que a indústria adota a tecnologia de inteligência artificial de uma maneira mais conservadora, uma mais moderada e uma mais severa. Mas calma. Nem tudo é motivo de desespero. Porque a pesquisa também prevê um aumento de PIB nos 3 cenários, do mais conservador até o mais agressivo. Então vai ter crescimento econômico.
Isso, no cenário mais brando é 0,64%. E no agressivo, que as empresas adotam mais tecnologia de inteligência artificial, prevê um crescimento aí de 6,43%. Que é um crescimento bem bom, né? E voltando a falar de metodologia, nesse estudo foram consideradas mudanças externas como uma possível reforma da Previdência. Como diria o Mamonas Assassinas, é uma faca de dois legumes. Por um lado vai crescer o PIB, mas por outro vai ter um belo de um desemprego, 4 pontos percentuais. Pode ter, né? Uma previsão, um estudo. É um estudo, é uma expectativa que a FGV colocou aí, mas tem muita polêmica também em torno desse assunto, né? As pessoas estão tentando prever realmente o que pode acontecer com a adoção dessa tecnologia na indústria, porque ela abrange vários setores, né? Ela pode ir na agricultura, em mineração e extração, óleo e gás, como a gente comentou aqui, então é uma questão muito polêmica. E vai que outra pessoa faz um outro estudo com outra metodologia e chega a outra conclusão. Então, não se desesperem por enquanto. E quem está na frente, na ponta dessa corrida aí para implementar a tecnologia de inteligência artificial dentro do setor produtivo, na indústria, é a China e os Estados Unidos, que também não brigam só por causa de smartphone. E o Brasil, Eduardo, como é que está nessa situação? O Brasil está longe desses dois aí, Estados Unidos e China. A gente conversou com alguns especialistas e por mais que tenha pesquisas de ponta no Brasil, a gente chegar perto desses dois é muito complicado. E segundo especialistas que a gente conversou, por mais que tenha pesquisa de ponta no Brasil, o país está bem atrasado se comparado com China e Estados Unidos. Não tem como comparar, né? E esse atraso, se a gente não correr atrás dele, pode representar um custo muito grande para o país aí no longo prazo. E aí esse custo pode ser econômico, pode ser de segurança e de inteligência. Para tentar correr atrás desse atraso todo, um grupo de cientistas brasileiros lançou o AI2, que é o Instituto Avançado de Inteligência Artificial, para estimular pesquisas na área, né? Não é só pesquisa na área de ciências exatas, né? Eles querem também criar uma massa crítica aí, então eles podem também impulsionar pesquisas na área de filosofia aí, que tem tudo a ver também com inteligência artificial. Agora, mudando um pouquinho de assunto, vamos voltar a um tema recorrente aqui no Terabytes. Patinete elétrico. Na semana passada, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, publicou um decreto impondo regras para a utilização dos patinetes elétricos na cidade. Isso incluía a obrigatoriedade de capacete, não poder andar em algumas vias, dependendo da velocidade. Com velocidade maior de 40 km por hora. E também não pode mais ficar na calçada, tem que estar na ciclofaixa, junto com as bicicletas. E o que acontece? Essas regras são provisórias, elas vão durar 90 dias até a criação de uma portaria pelo secretário do município, o Edson Caran. Que aí seria definitivo, né? Mas enfim, o que interessa aí é que tem uma multa e que essa multa não seria aplicada diretamente ao usuário. Quem teria que pagar seriam as empresas. Mas as empresas poderiam repassar esse valor para o usuário. Exatamente. Porque eles, inclusive, têm a informação deles, né? Quando você pega o aplicativo lá Tem o GPS ali, ele sabe que você está utilizando, se você ultrapassou a velocidade ou não está passando numa via, ele vai conseguir identificar, então seria mais fácil de passar essa multa para o usuário. Agora, então, as empresas vão ter respaldo jurídico para repassar as multas para os usuários e quem falou isso com a gente foi o Edson Caran, o próprio secretário de Mobilidade e Transportes da cidade de São Paulo. Eu acho que o código tem que se atualizar, porque nós estamos sendo atropelados por um monte de coisa nova, um monte de novidade aí, e a questão da micromobilidade, ela está vindo para tomar conta mesmo do município de São Paulo. O município de São Paulo precisa dessa mobilidade nova. Então, o que o Código Brasileiro de Trânsito poderia era nos ajudar a nos dar elementos para poder seguir na questão da regulamentação. Mas como ele também deixou livre para que cada município cuide da sua própria regulamentação, o município de São Paulo ele não quer fazer uma medida impositiva. A prefeitura não quer simplesmente falar, eu quero que seja dessa forma. Então, para isso, ela está ouvindo tanto os empresários de patinete, como também a sociedade civil, para chegar num bom termo e que todo mundo saia beneficiado. E esse decreto não surgiu do nada. A prefeitura já estava com um grupo de trabalho há alguns meses discutindo com empresas aí do que eles chamam de micromobilidade, né? Para discutir o assunto no grupo de trabalho. Isso. Principalmente os patinetes elétricos eram assuntos recorrentes desses grupos de trabalho. Só que como o uso de patinete se disseminou de uma forma tão forte em tão pouco tempo... São mais de 4 mil patinetes na cidade. Aí eles chegaram à conclusão que foi, vamos fazer um decreto aqui e depois a gente resolve. Enquanto estava tendo essa discussão no grupo de trabalho, muitos acidentes estavam acontecendo, haviam muitos relatos de pessoas que estavam se machucando feio com os patinetes, então eles decidiram antecipar e criar esse decreto com leis
provisórias aí para a utilização de patinetes elétricos em São Paulo. Esse foi o Terabytes, o seu boletim semanal de tecnologia e inovação. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais para não perder nenhum boletim.